É porque Deus nos criou, né? Se somos vida imortal, né? Imortais, por que nós não ficamos só no plano espiritual? Por que nós temos que nascer e morrer, né? Uhum. Eu sei que tem a ver com a história de Adão e Eva, só que muita gente fala, se Deus ele é todo poderoso, né? As pessoas que questionam. Por que ele não já não deixou tudo no plano espiritual, já que a gente vai ter que ir para lá mesmo? Já que daqui a, sei lá, 50 anos pode ser que estejamos aqui, mas daqui a 80 anos, com certeza, daqui a 80 anos, ninguém que está aqui na live vai estar aqui mais. A gente vai estar em outro lugar. Né? Então, Exatamente. por que disso? Então, assim, o senhor que estudou mais a história da igreja, né, sobre essas coisas, eu queria que o senhor falasse pela igreja, pela visão da igreja, por que a gente vem para ter que ir? Se a gente já não podia ficar lá, entendeu? Essa é uma pergunta muito interessante. De fato, como Vossa Caridade citou ali, a patrística, né? Então, tem muitos padres da igreja que comentam sobre isso, né? Escreveram sobre o Gênesis, escreveram sobre a origem do homem, sobre a necessidade de nós vivermos nesse mundo e conhecermos a Deus para depois a gente ter a salvação. Então, a gente pode, por exemplo, citar muitas coisas de Santo Agostinho nesse sentido também, né? Mas o que é interessante a pessoa perceber é o seguinte: na verdade, Deus já fez isso, mas ele fez isso para os anjos. Então, o ser humano é uma variação. Então, como ele criou, como Deus é sábio, né, quanto mais sábio, quanto mais grandioso é o artífice, mais ele faz coisas diferentes. Então, a variedade é uma forma de exprimir também a sua sabedoria e a beleza da criação está na variedade. Então, depois de ter criado toda essa variedade de anjos, que são puros espíritos, então, por eles serem puros espíritos, eles não precisam nascer, não precisam morrer. Eles simplesmente foram criados, todos juntos. Ali Deus já fez uma prova com eles, falou assim, ó, é assim, assim, assim. Você está de acordo comigo ou você quer ficar fora? E aí, os que tiveram de acordo foram os anjos que estiveram na presença de Deus, entraram no céu. Então, isso que a pessoa está imaginando é exatamente a vida desses anjos. Mas, de todo jeito, para merecer entrar no céu, ele teve que passar por uma prova. Então, nenhum puro espírito foi criado diretamente no céu. Porque o céu é Deus, é a vida de Deus. Então, Deus ele não pode obrigar um ser que tem uma vontade própria a nascer já na presença dele e suportar tudo que ele vai querer que a pessoa faça, entendeu? Que a pessoa ame, que a pessoa... Não, Deus, então, ele cria fora dele, fora do céu, portanto, né? No sentido assim, ó, você tem a sua individualidade, você tem a sua liberdade. E eu faço questão que você tenha consciência disso. Agora, eu te convido a participar comigo. Né? De alguma forma, você vai ter que aderir. Você quer ou prefere ficar fora, entendeu? Entendi. Então, o que a gente chama de inferno é exatamente essa privação dessa alegria e dessa vida de Deus. Então, os anjos que não quiseram foram para o inferno. Os anjos que aceitaram foram para o céu. Então, para os anjos não teve purgatório. Né? Não tem meio termo. É ou tudo ou nada. Ou quer ou não quer. Então, isso ele fez com todos os puros espíritos. É o que a gente chama de puros espíritos. Depois a gente poderia chamar de anjo. Mas anjo já é o nome que a gente dá para esses seres quando eles estão ligados ao mistério da nossa salvação. Então, eles são anjos porque são enviados por Deus para nos ajudar. Mas, enquanto não existem os homens, eles são puros espíritos. Uhum. E é isso que aconteceu no primeiro dia. No primeiro dia, Deus criou a luz. Deus fez a luz. Então, antes de criar qualquer coisa no mundo, Deus fez a luz. O que é a luz? É o mundo espiritual. É o mundo dos anjos. Então, continuando sobre essa pergunta, o que acontece? Quando Deus resolveu criar o ser humano, é porque ele falou, eu vou agora fazer uma criação diferente. Ele não vai ser um puro espírito, mas ele vai ter espírito e, ao mesmo tempo, ele vai ter um corpo animal. E isso é uma das coisas que irritou os anjos. Porque os anjos acharam aquilo que não ia dar certo. Teve muitos anjos que acharam assim, não. Se você vai fazer isso, então eu já não participo, porque isso daí para mim é uma coisa impossível. Eu sei o que é um animal. Mesmo antes de Deus criar os animais, os anjos tinham noção do que é um animal. Olha só como é que é interessante. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Pois é, e eles ficaram assim aborrecidos, porque eles falaram assim, você vai criar um animal, tudo bem. Agora, criar um animal com espírito igual a nós, não dá certo.
porque ele vai ficar repartido aquilo ali, vai ser uma coisa suja, uma coisa podre, uma coisa carnal, e ele vai ser um ser, né, que não tem muito sentido. E ainda mais porque Deus falou para eles que não só ia criar, mas ia colocar os anjos a serviço desses homens. Meu Deus. E ainda diz, e ainda tem mais, e eu vou ser um deles, e eu vou me tornar um ser humano também, junto com eles. Nossa, Aí foi um escândalo, porque aqueles anjos ali que eram mais orgulhosos já chutaram o balde e falaram, não, comigo não vai acontecer isso, entendeu? Então, quer dizer, Deus fez uma criação realmente ousada, porque ele quis realmente que tudo participasse da vida dele. Não só o mundo espiritual, mas também o mundo material. Agora, imagina, Deus que é puro espírito, ele concebe e ele cria a matéria. E a partir da matéria ele faz uma coisa diferente, que é esse projeto do ser humano. Então, na verdade, tudo que ele fez na criação da matéria é para o homem. É em vista da salvação do homem. Então, a gente tem que nascer porque a gente tem que entrar no modo animal do corpo humano, que se desenvolve, que é concebido, tudo na estaca zero. Depois a gente tem que adquirir conhecimento, coisa que o anjo não precisa. Ele, como um computador, você colocou ali o programa, ele instala na hora. E o homem vai adquirindo conhecimento aos poucos, entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa impressionante. Daí, depois a gente tem que ter um tempo para conhecer, para amar a Deus, para poder aderir à verdade, para aderir ao amor, como a gente estava dizendo no começo, e depois a gente vai ter o julgamento na hora da nossa morte. Então, na verdade, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, porque o mundo hoje em dia é muito materialista, mas a morte não é uma coisa ruim, como se Deus falasse, não, agora tem a morte, né? Não, a morte é simplesmente deixar o corpo para trás, né? Não, agora deixa a vida animal e vamos ver a vida espiritual. Então, essa vida espiritual vem depois da morte, mas a gente leva a bagagem que a gente teve na nossa vida animal, no sentido da nossa vida terrena, né? Então, isso daí também é importante, porque essa vida terrena Deus não quer desprezar. Até porque vai ter a ressurreição da carne. A ressurreição da carne é justamente porque Deus falou assim, não compensa eu ficar só com as almas, porque senão vai dar uma impressão que eu desprezei a carne. Eu quero tornar a carne transformada, no sentido do corpo ressuscitado, mas eu quero aproveitar a carne também. Então, por isso que até uma pessoa que morreu queimada, que não sobrou nada do corpo, nem tem túmulo, até esse corpo vai ressuscitar inteirinho. Entendeu? E quando ressuscita, não ressuscita com as debilidades do corpo, e nem com o envelhecimento. Porque o nosso corpo tem uma plenitude, depois tem envelhecimento. E o envelhecimento não é o mesmo corpo se desenvolvendo, mas é o mesmo corpo se corrompendo. Então, por isso que quando houver a ressurreição, o mesmo corpo ressuscita, mas sem a corrupção do envelhecimento. Então, quer dizer que você vai estar na sua idade de plenitude, antes de começar a envelhecer. Entendeu? Então, isso aí é o corpo ressuscitado. E isso significa que ele não tem as debilidades, porque ele não fica doente, não passa frio, não passa fome, não passa calor, quer dizer que é um corpo que está acima das vicissitudes da vida carnal e material.